Boa noite, amadas irmãs. É com grande alegria que nos reunimos na presença do Senhor. Nós temos essa primeira reunião do ano e nós temos um coração para com o Senhor. Queremos que os nossos dias sejam contados na presença dEle. Desejamos que o nosso viver possa agradar o Senhor possa olhar para nós e sentir-se alegres. Meu desejo é compartilhar uma porção da palavra que está em 1 Pedro, capítulo 4. Uma porção da palavra que contém diretrizes para o nosso viver e para o nosso serviço, que possui princípios espirituais para o nosso viver e para o nosso serviço. Meu desejo é que essa porção da palavra nos impressione profundamente, porque irá nos salvar, irá nos tornar úteis ao Senhor, irá fazer com que o Senhor seja glorificado. Amém? E também vai ser uma diretriz para o nosso serviço, sobre como servir. Nós vamos começar com 1 Pedro capítulo 4, versículo 3, com uma afirmação muito importante que o apóstolo Pedro faz, que diz assim, eu vou primeiramente ler na versão King James atualizada, depois na versão revista e atualizada. Diz assim, no passado, já despendeste tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Na revista atualizada diz, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Esse versículo mostra um sentimento de um filho de Deus. Um sentimento a respeito do seu passado. Diz assim, eu já gastei tempo demais no meu passado fazendo coisas que não agradam a Deus, fazendo coisas que agradam ao mundo. Revista atualizada diz, basta o tempo decorrido, chega, viver para o mundo, eu já vivi demais para o passado, chega, eu tenho que ter uma nova vida, um novo viver. No passado eu fiz muito à vontade dos gentios, à vontade das pessoas, mas hoje no meu coração eu quero fazer a vontade de Deus. Sabe, esse tipo de sentimento tem que queimar em nosso interior. Vamos continuar a viver como vivíamos no mundo? Não. Chega. Nós queremos viver para o Senhor. E aí, vamos para 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Na versão King James atualizada diz, ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Revista atualizada diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Por que nós temos esse sentimento, já chega de viver de acordo com esse mundo, já vivemos demais no passado, porque nós sabemos que o fim está próximo. É o fim de todas as coisas. Em quem eu confio?
Onde está meu coração? Está nas coisas deste mundo? Essas coisas vão ter um fim, e esse fim está próximo. Eu vou viver para quê? Para as coisas desse mundo? Esse mundo vai terminar, o fim está próximo. Eu tenho que ser criterioso. Eu necessito de bom senso. Eu preciso compreender as coisas de uma maneira adequada. Quando eu olho para tudo que está acontecendo, eu preciso compreender de uma maneira adequada, de uma maneira completa. Tudo vai passar. Eu não quero mais viver na carne. Eu não quero mais servir na carne. Eu não quero viver baseado nas coisas que passarão. Eu quero viver baseado no que é eterno. Por isso que precisamos ser criteriosos e sóbrios a bem das nossas orações. Nós precisamos vigiar em oração. Então preste atenção, aquele sentimento já chega de viver como vivem os gentios. O sentimento de que o fim está próximo, de que tudo vai passar, e o sentimento de que eu preciso viver para o Senhor, eu preciso ter bom senso, e eu preciso vigiar em oração. Eu preciso ser sóbrio para orar, e eu preciso ser sóbrio para vigiar. Daí nós temos o capítulo 4, versículo 8 de 1 Pedro. Novamente eu vou ler primeiramente King James atualizada. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Revista atualizada diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Se nós percebemos que tudo vai passar, se nós precisamos ser criteriosos, orando, vigiando, daí eu vou ver a importância de cada pessoa. Dos irmãos e irmãs. E aqui ele diz, antes de tudo, e também acima de tudo, ter um amor intenso uns para com os outros. Porque nós precisamos cuidar uns dos outros. Amar uns aos outros é a melhor maneira de se preparar para a volta do Senhor. Não é fácil conviver uns com os outros. Não é fácil servir juntos. Não é fácil trabalhar junto com pessoas diferentes. Não é verdade? Não é fácil. Mas quando nós amamos uns aos outros, a palavra diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Provérbios 10, 12. Diz assim, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Amados irmãos, amadas irmãs, aliás, irmãos não tem aqui, só eu, né? Amadas irmãs,
Nós vamos passar a eternidade juntos ou não? Vamos ou não? Vamos. Então, é bom a gente se acostumando a viver um com o outro. Diga para a irmã, para o seu lado, ó, você vai ter que me aguentar até a eternidade adentro. Nós vamos passar a eternidade juntos porque nós somos salvos juntos. E ganhamos a vida de Deus juntos. Essa vida que nos faz amar. Não é pelo nosso esforço. Não é pela nossa capacidade que nós conseguimos amar. A palavra de Deus diz, o amor cobre multidão de pecados. Mas esse é o amor de Deus, cobre multidão de pecados. Isso quer dizer o quê? Quando você ama, os pecados daquele a quem você ama, você cobre. E pelo fato de você amar esse, os seus pecados também são cobertos. O que isso quer dizer? Quando há amor, aquelas pequenas ofensas, aquelas pequenas atitudes, você nem leva em conta. Você cobre. Não é verdade? Nós vemos nas portas dos presídios as mães dos presidiários. Pergunta para a mãe. Ela acha que o filho é o máximo, né? Ama o filho. Tem erro? Tem. Mas o amor dela cobre aqueles erros. E mesmo ofensas maiores são cobertas, porque existe o amor. Mas onde não tem o amor, cada palavra vira uma palavra suspeita. Onde não tem o amor, cada atitude é um problema. E aí, qualquer coisa que você faz, o outro interpreta no lado negativo. Uma vez, eu encontrei um irmão, ele estava com um certo problema comigo, olhei para ele e eu sorri, assim. Ele disse para mim, tá rindo de quê? Eu disse, irmão, estou alegre em te ver, só isso. Tá vendo? Onde não tem amor, até um sorriso. Tá zombando de mim. Olha aquele sorriso lá, ó. Tá zombando de mim. Olha a atitude dela, ó. Quando ela olha para outra irmã, olha muito tempo. Não, ela nem olha para mim, os olhos passam assim. Tá vendo? Qualquer atitude vira ofensa, vira conflito. É assim que nós queremos viver? Irmãs, vocês vivem juntas, vocês servem juntas. Se não houver o amor de Deus, haverá muitos conflitos. E se o amor de Deus estiver presente, mesmo que haja erros, o amor cobre multidão de pecados. É o que a palavra de Deus diz. Você crê ou não crê nessa palavra? Quem é perfeito aqui? Ninguém. Mas onde há amor, você não fica reparando nas imperfeições. Você não fica olhando os defeitos, você fica olhando as virtudes.
virtudes. Isso é muito diferente, entendeu? Eu posso procurar os seus defeitos e te odiar, ou eu posso procurar as suas virtudes e te apreciar. Quem não tem defeito? Estamos vivendo juntos, estamos servindo juntas. Não é verdade? Se nós aprendemos a olhar o Cristo que está em cada irmã, a nossa convivência será cheia de Deus. Mas se ficarmos olhando os defeitos, olhando a carne, estaremos manifestando muitas coisas do inimigo de Deus. Por isso eu disse, essa porção de 1 Pedro é muito importante como uma diretriz espiritual para a nossa pessoa, para o nosso serviço e para a nossa convivência. O verdadeiro amor faz com que nós sejamos gentis, e o verdadeiro amor faz com que nós sejamos cegos para as imperfeições dos outros. O grande problema é que nós somos cegos para as nossas imperfeições e olhos bem abertos para as imperfeições dos outros. Isso cria tanto problema. Primeira Pedro 4:9. Versão King James atualizada. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Revista atualizada. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Aqui é muito interessante, porque aqui fala de praticarmos hospitalidade, isto é, acolhermos as pessoas, mas sem nos queixar, sem murmuração. Isso aqui, Pedro sabia o que estava falando, né? Realmente essas palavras são inspiradas por Deus. A questão de sermos hospitaleiros, praticar hospitalidade, não é somente acolher pessoa em nossa casa, é acolher a pessoa em nosso coração. Não adianta acolher a pessoa em nossa casa e não acolher no coração. Não é verdade? Se acolhemos no coração, é porque existe amor. E aí cobre multidão de pecados. Aí não tem murmuração. Agora você não acolhe, você acolhe na sua casa, mas não acolhe no seu coração. Olha só que cara assim, hein? Que coisa, ó. Está na casa dos outros e ainda fica fazendo isso. Acho que a casa é dela. Murmuração. Então por que você acolheu? Por que essa hospitalidade? Não adianta acolher em casa, mas não acolher no coração. Você sabe que a palavra de Deus dá muita ênfase na questão da hospitalidade. Porque uma das grandes manifestações do amor é acolher a pessoa em sua casa. Certo? Você não traz um inimigo para a sua casa. Você traz para a sua casa aqueles a quem você quer bem. E as irmãs são essenciais na questão da hospitalidade. Se o irmão diz assim, eu estou pensando a gente hospedar aqueles irmãos ali, e a esposa diz, não, pronto, a casa está fechada. Não é? Mas se a irmã diz, nós vamos acolher aqueles irmãos lá. Mesmo o marido diz, não, vamos sim, vamos sim.
A casa está aberta ou fechada dependendo da irmã. Dependendo de vocês, amadas irmãs. Quer ver a prática da hospitalidade, acolher em casa? Atos 10, versículos 5 e 6. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Os apóstolos, no passado, quando viajavam de um lugar para outro, ficavam hospedados na casa dos irmãos. Não era no hotel. Atos 21, 16. Eu vou ler de acordo com King James atualizada, porque realmente interpreta melhor o sentimento. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de Mnasson, que era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos, com quem iríamos nos hospedar. Olha só Romanos 16, 3. Não é somente hospedar irmãos, é hospedar a igreja também em sua casa. Ter reuniões da igreja em sua casa. Romanos 16, versículos 3 e 5. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Isso é o versículo 3. Versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícia de Ásia para Cristo. A igreja que se reúne na casa deles. Por isso que na Bíblia mostra que um cristão tem uma característica, é ser hospitaleiro. Pratica hospitalidade. Quer ver? Isso aqui é característica de um cristão. Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Lembre-se, hospitalidade não é somente receber em sua casa, é receber no coração, tá? Lembre-se desse princípio. Você sabe que um bispo ou um presbítero, um dos requisitos é que seja hospitaleiro. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Como você vai cuidar das pessoas se você não acolhe as pessoas no seu coração? Amadas irmãs, muitas de vocês cuidam de irmãs. Como vão cuidar se não acolhem no coração? É fácil? Não é. Como foi falado, é sem murmuração. Quer dizer, é genuíno. Olha só, falando das viúvas na igreja. 1 Timóteo 5,10. Que tipo de viúva é recomendada? Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Aqui fala exercitado hospitalidade. E essa palavra grega, hospitalidade, é xenodochel, ou xenodokel. Significa você acolher um estranho. Como acolher um estranho? Um irmão, entendeu? Quando tem conferência, você abre sua casa, você não sabe, não é? Tem 4 lugares em minha casa. Você não sabe quem irá para a sua casa. Mas, chega na hora, os irmãos determinam. Chegam 4 estranhos por fora, irmãos por dentro. Certo? E aí acolhe, e aí começa a compartilhar. É uma família só,
É uma festa só. Está vendo? Hebreus 13, 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Então, aqui Pedro diz para nós praticarmos, né, a hospitalidade. Sede hospitaleiro uns para com os outros, sem vos queixar, sem murmuração. Amém? Vamos continuar. Vocês vão somando esses pontos, tá? Essa porção de 1 Pedro 4 é muito preciosa. Se vocês entrarem no sentimento dessas porções, sua vida vai mudar. A maneira de viver a vida da igreja vai mudar. E vocês, irmãs, são fundamentais na vida da igreja. No relacionamento entre os irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primeiramente, King James atualizada. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Revista atualizada. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui diz que cada um recebeu um dom. Irmã, você recebeu um dom. E com esse dom, você tem que servir. Com esse dom, você tem que servir. O serviço é útil. Esse dom é útil quando é empregado para o propósito de Deus. Digamos, alguém que canta bem. E esse dom de cantar bem tem utilidade quando canta para Deus, não é? Certo? Eu sei fazer algo bem. E isso é útil quando traz proveito para a casa de Deus. E ainda mais, aqui diz, como bons administradores ou como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a graça de Deus tem vários aspectos, tem muitas formas. E para cada dom tem uma forma de graça. E nós devemos servir segundo o dom e segundo a graça para esse dom. Se nós temos um dom, mas não serve para o propósito de Deus, é um dom, e eu não uso a graça que Deus me deu, recebi em vão. E a graça, se essa graça não é para que eu use meu dom, essa graça é vã. Eu vou dar o exemplo agora da questão da hospitalidade, tá? Dom de hospedar. Eu preciso de graça para praticar hospitalidade, certo? Eu preciso de muita graça. Daí, você é uma pessoa que gosta de fazer todas as coisas no tempo, né? Por quê? Você hospeda porque tem reunião, não é isso? Daí você diz assim, né? Por exemplo, nós vamos tomar lanche às 5 horas da tarde, tá bem? Tá bom. 5, nada da pessoa sair do quarto. Daí bate, oi, irmão, oi, irmã. Daqui a pouco, 5:30, me atrasou tudo. Eu tinha planejado tudo. Olha a murmuração e a queixa. Eu não estou falando que as pessoas estão certas,
Mas eu digo, esse é o momento de usar a multiforme graça de Deus. Entendeu o que eu quero dizer? Esse é o momento de usar a graça de Deus. Deus, só com sua graça eu aguento isso, viu? Senhor, me encha com a sua graça. E você, quando hospeda, tem a chance de ministrar a graça que você recebeu para a pessoa que está em sua casa, né? Eu estou somente tomando isso como um exemplo. Então, ministramos graça às pessoas de acordo com o dom que nós recebemos. E esses dons devem ser para servir os irmãos, para servir a igreja. O dom deve ser colocado a serviço de Deus. Como aqueles que cuidam, como aqueles dispenseiros, porque aqui usa essa palavra, bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Tem dois tipos de dispenseiros. O dispenseiro que pega o suprimento que há na casa e aí dá para as pessoas que vivem naquela casa. E existe o dispenseiro que cuida dos interesses de Deus nas coisas de Deus. Isso quer dizer, nós precisamos dar o alimento àqueles que estão ao nosso redor. E também temos que cuidar todo o patrimônio de Deus que são as pessoas. Amém? Paulo diz, 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então o que Paulo diz? O que eu sou é resultado da graça de Deus. Essa é uma palavra muito importante. Se nós tomarmos essa realidade, muita coisa muda em nosso viver. Que um dia possamos dizer o que eu sou é resultado da graça de Deus, né? Pela sua graça, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E por isso, 1 Pedro 4,10, na versão King James atualizada, diz, servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Amém? Agora 1 Pedro 4,11, que é o último versículo dessa porção que estamos compartilhando nessa noite. King James atualizada. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Revista atualizada. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Oráculos de Deus é o quê? É o que Deus falou. Se você falar uma palavra, pregar a palavra de Deus, fale de acordo com o que Deus falou. E não de acordo com suas próprias coisas ou coisas de outros. Mas deve ser de acordo com o que Deus falou. De acordo com a palavra de Deus. Se eu sirvo, eu devo servir na força que Deus dá. Não é com a minha força. É na força que Deus provê. Olha só, se o que eu falo veio do falar de Deus, se o meu serviço é pela força que Deus dá,
qual é o resultado desse serviço? Em todas as coisas e em todas as maneiras, em todas as atitudes, Deus é glorificado. Tá certo? O que é Deus é glorificado? Que há uma glória para Deus, mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio. E a glória também é a expressão de Deus. Então, amadas irmãs, esse princípio, falar de acordo com a palavra de Deus, servir de acordo com a força e o poder que Deus dá, não a minha força e o poder natural. O resultado é que Deus é glorificado. Amém? Então, essa curta porção possui, nos mostra um caminho. Caminho de viver, servir e o modo com que devemos nos relacionar. Amadas irmãs, se vocês guardarem essa porção, esse ano será um ano de bênçãos. Será um ano especial. Será um ano em que Deus será glorificado por meio de cada uma de vocês. Amém? Que Deus as abençoe. Amém.